Olá, estamos aqui com o nosso quadro Advogada Explica e hoje nós vamos falar sobre assédio sexual em transportes públicos. A notícia que eu tenho é do Superior Tribunal de Justiça. Eu gosto muito de dar notícias que vêm do Superior Tribunal de Justiça porque é o órgão máximo sobre determinados assuntos, determinadas matérias, inclusive sobre essa aqui, que seriam indenizações e tudo mais. O Superior Tribunal de Justiça lá em Brasília já é terceira instância, é ele que bate o martelo. Então, a decisão do STJ serve para todos os estados do país, para todos os tribunais do país, Justiça Federal ou Justiça Estadual, tá bom? E a notícia é o seguinte: nos casos de assédio sexual contra usuário de transporte público praticado por outro usuário no interior do veículo, ou seja, uma mulher ou um homem assediado por outro lá dentro, a vítima poderá propor ação de indenização contra a concessionária que administra o sistema. Nessas hipóteses, a depender do conjunto de provas e do devido processo legal, ou seja, que a outra parte possa também se defender, poderá ser considerada a conexão entre a atividade do o prestador de serviços e o crime sexual, ou seja, vai haver ali uma ligação de responsabilidade entre aquela empresa que presta o serviço público e o crime sexual que aconteceu no interior ali do transporte público que ela administra. Então, com base nesse entendimento, a quarta turma do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, determinou o retorno para primeiro grau de uma ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por vítima de atos libidinosos praticados por outro passageiro dentro do vagão de metrô da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. Segundo o relator desse caso concreto, desse processo aqui, que é o ministro Luiz Felipe Salomão, as alegações da autora, da mulher vítima, da ação, preenchem de forma satisfatória os requisitos da legitimidade e do interesse de agir. E o ministro explicou que nesse caso analisado, a legitimidade para propor a ação se extrai do fato de que essa autora, a vítima, ela pleiteou indenização da fornecedora do serviço público e imputando ato omissivo, ou seja, foi omissa, a empresa foi omissa no caso, por ela não ter adotado todas as medidas possíveis para garantir a sua segurança dentro do vagão do metrô. Salomão destacou também o interesse processual que se revela em razão da notória resistência da transportadora em assumir a responsabilidade por atos praticados por usuários em situações similares, ou seja, em situações iguais. Ou seja, vinha acontecendo isso de forma reiterada e a prestadora do serviço público aqui, ela não fazia nada, ela era omissa com relação a essas situações. Então, as vítimas de assédio sexual que eram usuárias do transporte público, do metrô lá em São Paulo, acabavam sem ter qualquer defesa contra esses assediadores. Por esta razão, o ministro Salomão entendeu que sim, existia legitimidade da vítima em propor a ação e interesse de agir, porque se fosse fácil resolver, não precisava entrar pro processo, É ou não é verdade? Só que essa decisão, que foi contra o metrô lá de São Paulo, é uma decisão que serve para qualquer transporte público. Então, vocês veem que uma decisão, de uma determinada situação, ela pode servir como precedente jurídico para inúmeras outras. Então, se você é usuário do serviço público e você passou por um constrangimento desse, de ser vítima de atos libidinosos dentro do transporte público, você tem o mesmo direito dessa vítima aqui de acionar a justiça e buscar uma indenização por danos morais e materiais, eventualmente, que você tenha sofrido, tá bom? Essa é a nossa notícia de hoje.